Você já se sentiu exausto de tentar resolver tudo sozinho? A ponto de pensar que, se não agir, ninguém fará por você? Essa pergunta não é só um questionamento comum. É quase um eco silencioso na vida de quem carrega uma carga pesada para os próprios ombros. Talvez você esteja aí, lendo isso e sentindo esse peso agora. Aquele desejo profundo de descanso, mas a pressão insistente de continuar lutando por conta própria. É como tentar empurrar uma pedra ladeira acima, enquanto no fundo seu corpo implora por pausa. O tema que quero compartilhar com você hoje é justamente sobre essa luta interna e como ela pode ser transformada quando aprendemos a deixar o Espírito Santo assumir a frente das batalhas que parecem impossíveis de vencer sozinhos. Pode soar estranho à primeira vista. Deixar o Espírito Santo lutar minhas batalhas? Parece até que estamos abrindo mão da nossa responsabilidade ou da nossa força pessoal. Mas será que é isso mesmo? Ou será que há algo mais profundo por trás dessa entrega? Lembro bem de uma noite de sexta-feira, em março de 2023, quando minha amiga Carla, uma enfermeira do bairro do Tatuapé, me contou sobre a pressão enorme que sentia no trabalho e em casa. Ela estava tão cansada que mal conseguia respirar direito e ainda assim carregava a obrigação de ser a forte para todos ao redor. Naquela conversa, percebi algo fundamental. Muitas vezes confundimos força com fazer tudo sozinho. Carla dizia, eu não posso fraquejar, mas na verdade sua alma gritava por alívio. E foi nesse momento que entendi como o Espírito Santo pode ser essa presença silenciosa e potente que luta por nós. Não porque somos fracos, mas porque fomos feitos para viver em comunhão e confiança, não em isolamento forçado. Essa palavra tem potencial para transformar vidas, porque oferece um caminho alternativo à exaustão contínua. Mas o que exatamente significa deixar o Espírito Santo lutar nossas batalhas? Não é um convite para largar tudo e esperar milagres caírem do céu como mágica. Pelo contrário, é reconhecer uma realidade espiritual presente e ativa na nossa vida cotidiana. Como Carlo Acutis costumava dizer, a fé não é algo distante ou abstrato, é algo prático e acessível em cada pequeno gesto nosso, até mesmo na entrega das nossas dificuldades mais íntimas. Imagine a seguinte cena. João, um professor universitário de 42 anos em Belo Horizonte, estava enfrentando um problema complicado com um colega que ameaçava sua paz no trabalho. João tentou resolver sozinho por semanas, reuniões tensas, mensagens diretas e até pensamentos repetitivos durante as madrugadas. Ele estava esgotado emocionalmente e quase desistiu do emprego quando lembrou-se de um conselho simples: orar pedindo ao Espírito Santo para interceder naquele conflito. No começo, João pensou, isso vai dar em nada, mas resolveu tentar mesmo assim. Todos os dias, durante uma semana, ele dedicou 5 minutos para pedir ajuda espiritual naquela situação difícil. O resultado? Sem entender exatamente como, as conversas começaram a fluir melhor, as tensões diminuíram, ele mesmo ficou mais calmo diante dos desafios. O Espírito Santo lutou as batalhas dele, não como um herói distante ou substituto passivo, mas como aquele amigo presente que fortalece o coração e ilumina o caminho para agir com sabedoria e serenidade. E aqui entra algo essencial. Deixar o Espírito Santo assumir a luta não significa abdicar da ação humana. Pelo contrário, é permitir que a ação seja feita com uma nova força interior que rompe o ciclo da ansiedade e do desgaste. Isso me faz pensar numa metáfora menos usada, mas muito concreta. Imagine estar num jogo de tabuleiro complicado demais para você sozinho. Você sabe as regras básicas, conhece seus objetivos, mas enfrenta adversários duros e estratégias inesperadas. Agora, imagine ter alguém sentado ao seu lado, alguém com mais experiência naquele jogo específico, oferecendo dicas certeiras no momento exato, sem tomar controle total das suas jogadas. É exatamente assim com o Espírito Santo.
Ele não joga no seu lugar, mas oferece aquilo que você precisa para jogar melhor. Agora, talvez você se pergunte: tudo isso soa bonito, mas como colocar em prática? Aqui vai um exercício simples para começar essa entrega consciente. Reserve 5 minutos no começo do seu dia, seja antes do café ou logo após acordar. Feche os olhos e faça uma respiração profunda. Imagine mentalmente aquela batalha particular pela qual você está passando hoje. Pode ser um desafio no trabalho, na família ou até dentro de si mesmo. Agora, diga baixinho ou mentalmente: Espírito Santo, eu confio essa situação nas tuas mãos. Não precisa ter palavras rebuscadas nem argumentos complexos, apenas entregue sinceramente aquilo que te pesa. Depois disso, tente observar durante o dia momentos onde surge alguma vontade forte de controlar demais ou antecipar problemas. Aí, faça uma pausa rápida só para lembrar desse pedido feito logo cedo. Confie no movimento silencioso daquele amigo invisível ajudando por trás das cenas. Claro que isso não vai mudar tudo da noite para o dia. Seria ótimo se fosse assim tão fácil, mas funciona como aquele primeiro passo mínimo rumo a outra postura diante dos conflitos internos e externos. Às vezes pensamos que precisamos carregar tudo nas costas porque ninguém mais vai fazer por nós. Mas será? Quantas vezes esquecemos da força enorme disponível para nós quando aceitamos dividir essa carga? Naquela conversa com Carla, ela confessou ter sentido alívio apenas ao dizer aquelas palavras pela primeira vez, quase como se tirasse um peso invisível dos ombros depois de anos tentando ser forte demais, sem pausa. Se isso faz sentido para você também, adoraria saber nos comentários qual batalha interior tem sido difícil demais carregar sozinho. Quem sabe, juntos, possamos refletir sobre como abrir espaço para essa ajuda tão próxima quanto silenciosa. E já que estamos falando sobre transformar vidas pela entrega ao Espírito Santo, tem um material especial que preparei sobre práticas diárias simples para fortalecer essa relação no cotidiano corrido moderno, sem aquela ideia chata de obrigação religiosa pesada, só pequenas atitudes cheias de significado real. Vou deixar link lá para quem quiser conferir. Mas antes disso, deixa eu reforçar uma coisa. Entregar nossas lutas ao Espírito Santo não nos torna passivos ou fracos. Pelo contrário, liberta a nossa energia interna para agir melhor, onde realmente podemos fazer diferença, sem esgotamento desnecessário nem culpa pesada na consciência. Por isso, vale experimentar esse convite agora mesmo. Nem precisa esperar estar super preparado ou merecer isso. Spoiler, ninguém merece nada além desse cuidado amoroso. A vida fica diferente quando percebemos que há alguém disposto a lutar conosco sem interferir na nossa liberdade real, apenas oferecendo suporte invisível, porém poderoso nas horas certas. Sei bem como é difícil soltar as rédeas quando estamos acostumados a segurar firme até sangrar, mas experimentar essa entrega consciente traz uma sensação inesperada, paz misturada com coragem renovada, aquela coragem para seguir lutando, sabendo que não estamos sós na batalha. Deixe comigo esta frase final desta primeira parte. Confiar no Espírito Santo para lutar suas batalhas é abrir mão da ilusão do controle absoluto, aceitar ajuda verdadeira onde antes só havia cansaço, é dar espaço para a transformação começar ali mesmo onde parece impossível mudar algo. Que tal tentar esse exercício hoje? 5 minutos pela manhã, pedindo ajuda espiritual na sua maior dificuldade atual, sem cobrança nenhuma além desse gesto sincero. Conta aí embaixo se já fez algo parecido ou qual foi sua experiência quando parou para pedir ajuda além das suas forças habituais.
Enquanto isso, vou preparando as próximas reflexões, onde vamos avançar nessa conversa sobre entregar as batalhas difíceis para quem sabe exatamente o caminho, sem nunca nos deixar perder nossa dignidade humana nessa parceria incrível chamada fé viva, inspirada nos ensinamentos práticos daquele jovem santo tecnológico Carlo Acutis. Fica comigo porque ainda tem muita coisa boa vindo aí. Falando em entregar as batalhas para o Espírito Santo, tem uma coisa que muita gente não percebe. Isso não é só sobre descansar das dificuldades, mas também sobre aprender a discernir quais batalhas realmente valem a pena ser enfrentadas por nós mesmos e quais devemos deixar para Ele agir. É como aquela velha história de escolher onde colocar a energia, sabe? Tem horas que insistimos em brigar com algo que nunca vai mudar ou que está além do nosso alcance, e isso só consome nossa paz. Já parou para pensar nisso? Vou te contar o caso do André, um motorista de aplicativo lá do Rio de Janeiro, que vivia numa tensão constante. Não era só o trânsito caótico da cidade ou os horários malucos, era um sentimento permanente de frustração e impaciência com as pessoas. Ele tentava controlar tudo, cada trajeto, cada passageiro difícil, cada conversa, mas no fundo sentia que aquela luta diária estava desgastando não só seu corpo, mas sua alma. Até que um dia, durante um momento raro de calmaria, André lembrou-se de algo simples. Será que eu estou tentando controlar batalhas que não são minhas? Decidiu então experimentar uma mudança radical na postura. Em vez de tentar vencer aquela impaciência sozinho, fez uma oração breve pedindo ao Espírito Santo para mostrar quais guerras ele realmente precisava lutar e quais poderia deixar nas mãos dele. O resultado foi surpreendente. Não porque os problemas desapareceram, a corrida continua tensa no Rio, mas porque ele passou a reconhecer melhor suas limitações e não se punir tanto por não conseguir controlar tudo. Isso fez com que algumas situações antes estressantes começassem a ter outro peso, menos medo, menos cobrança interna. A lição aqui é importante. Entregar as batalhas ao Espírito Santo inclui essa sabedoria prática de separar o essencial do supérfluo na nossa rotina emocional. Muitas vezes nos sentimos perdidos na confusão entre o que depende da nossa ação direta e o que só podemos confiar para algo maior. Quer tentar? Reserve uns minutos ainda hoje para fazer esse exercício mental. Faça uma lista rápida, pode ser no celular mesmo, das situações ou emoções que você sente estar lutando demais sem sair do lugar. Pode ser aquele conflito no trabalho que parece infinito, aquela preocupação constante com alguém da família ou até uma ansiedade vaga sobre o futuro. Depois, leia essa lista com calma e pergunte para si mesmo: qual dessas batalhas eu realmente posso vencer com minhas próprias forças? E qual delas parece ultrapassar minha capacidade? Anote essas respostas. Agora, feche os olhos por um instante e peça ao Espírito Santo clareza para aceitar aquilo que você deve entregar de fato nas mãos dele, sem medo ou culpa. Só isso já traz alívio imediato. Eu sei que essa ideia pode parecer meio abstrata no começo, mas veja como é concreto para quem está vivendo. André me contou depois de algumas semanas dizendo que parou de se culpar por sentimentos difíceis e começou a perceber pequenas mudanças na sua paciência diária. Algo aparentemente simples, mas muito libertador num cenário tão agitado como o Rio. Talvez seja esse o próximo passo nessa transformação silenciosa. Entender que não somos chamados a ser super-heróis incansáveis, lutando tudo sozinho. Somos chamados a ser sábios parceiros daquele amigo invisível disposto a lutar conosco quando realmente precisamos. E isso me leva naturalmente a outro ponto fundamental nessa conversa sobre deixar o Espírito Santo lutar nossas batalhas.
a importância do silêncio interior como espaço para ouvir essa ajuda espiritual ativa. Às vezes, estamos tão imersos em barulhos externos, redes sociais bombando, notícias ruins, notificações intermináveis no celular, conversas cheias de opiniões conflitantes, que simplesmente esquecemos de dar espaço para esse contato mais profundo acontecer. Ou pior, queremos muito pedir ajuda espiritual, mas não sabemos escutar quando vem essa resposta sutil. Essa dificuldade é mais comum do que parece. Muitos acreditam que oração é só falar muito ou repetir fórmulas prontas. Esquecem da parte onde paramos para sentir a presença e receber orientações. Carlo Acutis tinha uma percepção especial disso. Ele valorizava os momentos simples diante do Santíssimo Sacramento, aquelas pausas conscientes onde podia sentir claramente uma paz diferente, mesmo sendo um jovem cheio de energia e envolvido no mundo digital. Para ilustrar isso numa experiência cotidiana mais fácil de imaginar, tem Ana, uma estudante universitária em Florianópolis, cheia de planos e preocupações acadêmicas. Ela sempre ficava ansiosa antes das provas importantes, aquele frio na barriga misturado com dúvidas sobre se estava preparada o suficiente. Ana decidiu então reservar 10 minutos antes dessas provas para ficar simplesmente em silêncio, longe do celular e dos livros, tentando apenas respirar fundo e abrir espaço para ouvir sua intuição espiritual. Durante essas pausas, ela percebeu algo interessante. Surgiam ideias inesperadas sobre como organizar seus estudos, sentia menos pressão, até lembrava melhor dos conteúdos durante as provas. Para ela, aquilo era mais do que autoajuda, era perceber como criar um ambiente interno onde o Espírito Santo podia atuar sem interferências da ansiedade frenética. Você pode experimentar esse silêncio também. Não precisa ter igreja perto, nem ritual complicado. Encontre um lugar calmo, pode ser no seu quarto mesmo. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire devagar algumas vezes até notar seu corpo relaxar minimamente. Não precisa forçar nada. Imagine esse espaço interno ganhando luz tranquila, sem exagero poético, apenas um foco suave. Depois, diga mentalmente ou em voz baixa algo como: Espírito Santo, quero ouvir tua ajuda hoje. Não espere respostas imediatas ou barulhentas. Às vezes, elas vêm na forma de sensação tranquila ou pensamento claro vindo devagarzinho. Permaneça nesse silêncio por 5 a 10 minutos, todos os dias, pelo menos durante alguns dias seguidos. Você vai notar uma diferença real na sua forma de lidar com os desafios, uma confiança mais serena surgindo sem precisar gritar por soluções rápidas. Esse exercício é como criar um canal aberto entre você e aquela força invisível pronta para agir quando damos espaço para ela agir dentro da gente. Diferente daquela correria louca, onde tudo é urgente demais para ouvir qualquer coisa além da própria voz apressada da mente. E olha só, falando em correria louca, se tem algo engraçado nisso tudo, é pensar em como vivemos conectados quase 24 horas num turbilhão digital querendo respostas instantâneas, mas esquecendo desse convite silencioso, tão simples quanto poderoso. E sim, eu também caio nessa armadilha toda hora. Aliás, se quiser se aprofundar nesse tema do silêncio interior aliado à ação prática na vida moderna, tem um guia especial completo com dicas fáceis para fazer essa conexão virar hábito real. Nada chato nem pesado. Vou deixar link lá depois para quem curtir explorar essa ideia junto comigo. Agora, chegando ao terceiro ponto dessa reflexão sobre deixar o Espírito Santo lutar suas batalhas, vem algo desafiador, mas libertador. Aprender a confiar no tempo dele para agir.
Sabemos bem como é difícil esperar quando estamos no meio da tempestade, pessoalmente falando. A ansiedade bate forte, a mente quer respostas rápidas, queremos ver mudanças concretas logo ali na frente dos nossos olhos. Só que nem sempre funciona assim. Tem história mais emblemática nisso do que a da Júlia. Ela mora em Salvador e trabalha numa ONG social com jovens em situação vulnerável. Missão linda, mas cheia de obstáculos diários difíceis demais para o tamanho dela sozinha. Júlia tentou resolver sozinha muitos problemas complexos, financiamento atrasado, equipe cansada, conflitos internos. Quase desistiu várias vezes, porque sentia tudo empilhado demais, sem solução à vista rápida. Foi aí que ela aprendeu algo essencial. Entregar as batalhas ao Espírito Santo também significa aceitar sua maneira e momento para agir, mesmo quando parece contraditório com nossa urgência natural. Ela me contou certa vez, numa tarde abafada, típica dali. Eu queria pular etapas, queria ver resultados rápidos para continuar acreditando, mas aceitei esperar confiando naquele tempo maior. E sabe o curioso? Essa confiança renovada trouxe paz até nas horas mais difíceis, enquanto esperava respostas concretas aparecerem devagarinho. E elas vieram, às vezes pelas mãos inesperadas de outras pessoas influenciadas pela mesma força espiritual em cena naquela ONG. Aqui temos um convite prático poderoso. Quando estiver numa situação difícil hoje ou nos próximos dias, faça este exercício breve. 1. Reconheça internamente sua ansiedade pela solução rápida. 2. Faça uma oração sincera, pedindo força para confiar no tempo certo. 3. Anote num papel ou app pequenas situações onde percebeu essa espera acontecendo. 4. Reflita no final da semana se conseguiu tolerar melhor esse tempo sem sofrer tanto pela demora. Esse pequeno hábito ajuda a treinar seu coração para aguardar sem perder esperança nem saúde emocional nessa batalha diária contra o imediatismo moderno, tão comum em 2024, com tanta pressão por produtividade instantânea nas redes sociais e apps diversos. E olha só, talvez você esteja pensando agora, mas espera aí, confiar no tempo dele pode soar passivo demais? Entendo essa dúvida perfeitamente, porque eu mesmo já pensei assim várias vezes nesses anos todos escrevendo sobre fé prática. Mas aqui está o segredo escondido nesse paradoxo aparente. Confiar no tempo divino não significa cruzar os braços esperando milagres caírem do céu. Significa agir conscientemente enquanto mantém aberta uma entrega profunda daquela carga maior sem controle total sobre resultados imediatos. É tipo plantar uma muda num vaso, esperando ela crescer. Você cuida diariamente, mas entende que precisa respeitar ciclos naturais, invisíveis, fora do seu controle direto. Sem essa aceitação, ficamos presos numa roda viva exaustiva, tentando acelerar tudo artificialmente. Resultado? Frustração atrás de frustração. Se conseguir levar esse aprendizado adiante, vai sentir seus dias ficarem menos pesados, justamente porque soltar pressões improdutivas abre espaço para o inesperado operar dentro das suas possibilidades reais humanas, somadas à força espiritual presente ao redor da gente todo momento, mesmo quando esquecemos disso. Gostaria muito que você experimentasse esses exercícios juntos comigo nos próximos dias, para sentir essa transformação acontecendo aos poucos, nada brusco nem mágico demais, só passos concretos rumo a viver melhor, entregando as lutas certas para o Espírito Santo, enquanto aprende a escutar suas orientações internas e confiar pacientemente no seu tempo perfeito, mesmo diante dos desafios cotidianos bem reais aqui fora, nesse mundo agitado, cheio de contradições modernas. Conta aí qual desses pontos chamou mais atenção até agora. E se já teve alguma experiência parecida compartilhada com alguém ou sentido vontade de tentar aplicar esses pequenos exercícios práticos? Ah, e já adianto, falta pouco para o fechamento dessa reflexão grande.
Vamos juntos descobrir por que essa entrega consciente representa talvez o gesto mais corajoso e revolucionário diante das dificuldades atuais, especialmente inspirados naquela simplicidade profunda do jovem Carlo Acutis, mostrando fé acessível, plena, até nos detalhes tecnológicos modernos. Fica comigo. Você já percebeu como, às vezes, entregamos as batalhas ao Espírito Santo esperando uma intervenção grandiosa, um sinal evidente de mudança, e acabamos frustrados porque as respostas chegam de formas pequenas, quase imperceptíveis? É curioso como o inesperado se esconde justamente onde menos procuramos. Por isso, quero te convidar a refletir sobre algo que vai além da simples entrega ou da espera, a aprender a reconhecer a ação do Espírito Santo nas sutilezas do cotidiano, não na tempestade escancarada, mas naquele sopro quase inaudível que Carlo Acutis chamaria de milagre do dia a dia. Essa presença sutil pode passar despercebida se estivermos presos à ideia de que as batalhas devem ser vencidas com gestos grandiosos ou demonstrações evidentes. Mas a transformação verdadeira acontece muitas vezes em pequenos detalhes. Uma palavra dita na hora certa, um olhar que conforta, uma decisão silenciosa de não reagir à provocação. Pense no caso do Pedro, um advogado de 38 anos, morador da Zona Sul de São Paulo. Ele vivia numa rotina intensa de trabalho e tinha uma relação complicada com seu irmão mais velho, cheio de desentendimentos históricos que pareciam impossíveis de resolver. Pedro tentou por anos mudar aquela dinâmica, conversas difíceis, até afastamentos temporários. Um dia, cansado e meio perdido no próprio orgulho ferido, decidiu fazer algo diferente. Entregou essa batalha para o Espírito Santo, sem esperar mudanças rápidas. Começou a prestar atenção em pequenos sinais durante seu dia. Aquele momento em que sentia vontade de responder com ira e escolhia calar. O instante em que pensava em telefonar para o irmão só para desejar boa noite. A vez em que orou brevemente ao perceber saudade misturada com mágoa. Meses depois, Pedro notou que a relação com o irmão mudou, não com grandes gestos dramáticos, mas com um crescimento silencioso e constante, de paciência e compreensão mútua. A batalha foi ganhando um novo rosto, menos confronto direto e mais espaço para a cura gradual. Esse é o último ponto que quero te deixar hoje. Deixar o Espírito Santo lutar suas batalhas implica também em desenvolver essa sensibilidade para perceber suas ações discretas, porque é aí que o impossível começa a se tornar possível. Agora vou propor um exercício prático para começar a cultivar essa percepção no seu dia a dia. Reserve alguns momentos durante sua semana para parar e observar situações onde você normalmente sentiria tensão ou conflito emergir. Pode ser aquela conversa difícil no trabalho, uma notícia ruim nas redes sociais ou até um pensamento negativo recorrente. Nessas ocasiões específicas, experimente fazer uma pausa consciente antes de reagir e busque identificar qualquer pequena mudança interna, uma calma súbita, um pensamento diferente ou mesmo um silêncio acolhedor. Anote essas experiências num caderno ou aplicativo para poder acompanhar como essas percepções vão crescendo aos poucos. Com isso, você estará treinando seus sentidos espirituais para captar os milagres invisíveis nas suas lutas cotidianas. E isso muda tudo, porque quando aprendemos a ver essas pequenas vitórias internas como parte da batalha ganhada pelo Espírito Santo conosco, nosso coração encontra motivos reais para continuar confiando mesmo diante das maiores dificuldades externas. A vida não precisa ser sempre aquela briga dura contra tudo e todos. Existe um jeito mais leve e inteligente de viver as batalhas, deixando espaço para quem sabe exatamente como vencer sem nos exaurir tentando dar conta sozinhos. Quando penso nessa conversa toda, me vem à mente uma frase marcante daquele jovem santo da era digital, Carlo Acutis. Ele dizia que Deus não quer coisas grandiosas de nós, quer amor verdadeiro nas pequenas coisas do dia a dia.
E é exatamente aí onde essa entrega ao Espírito Santo encontra sua força transformadora, no cotidiano real, cheio de imperfeições, mas também cheio de oportunidades reais para crescer na fé prática. Agora, quero te desafiar a sair daqui não só inspirado, mas comprometido com esse convite simples, porém revolucionário. Comece hoje mesmo a praticar essa entrega consciente das suas batalhas, escolhendo quais você deve lutar pessoalmente com sabedoria, criando espaços internos silenciosos para ouvir ajuda espiritual, confiando pacientemente no tempo certo, reconhecendo as ações sutis do Espírito Santo no meio das suas rotinas normais. Se fizer isto, verá sua vida ganhar uma nova qualidade, menos peso desnecessário e mais leveza autêntica para seguir adiante, mesmo quando tudo parecer difícil demais. Não é promessa vazia, nem receita mágica. É convite para descobrir dentro do ordinário o extraordinário convite divino para parceria real entre sua coragem humana e aquela força maior pronta para agir ao seu lado. E se hoje você está cansado demais para acreditar nisso tudo, já saiba, essa coragem não nasce da gente sozinha. Nasce da confiança naquela presença amiga, silenciosa, que nunca abandona nossas batalhas verdadeiras, mesmo quando ninguém mais vê ou entende nossa luta. Então, faça essa escolha agora. Dê esse passo pequeno, mas decisivo, rumo a viver diferente. Entregue suas guerras justas ao Espírito Santo e abra-se para receber dele aquela força renovadora que transforma cansaço em esperança viva. Para terminar, deixo com você uma reflexão talvez desconfortável, mas necessária. Quantas vezes na vida tentamos controlar tudo porque temos medo de confiar? Medo do desconhecido? Medo de perder o controle? E se disséssemos que esse medo é justamente aquilo que nos impede de experimentar aquela paz surpreendente? Que entregar nossas batalhas não é fraqueza nem rendição estéril, mas ato supremo de coragem. Confie nesse convite incomum. Deixar o Espírito Santo lutar suas batalhas é ato radical, porque exige soltar as amarras do controle ilusório. É gesto profundo, porque abre espaço para transformação real dentro e fora da gente. É palavra viva, porque transforma vidas cansadas em corações cheios de esperança renovada, assim como aconteceu na vida daquele jovem santo simples que usou a internet para espalhar fé verdadeira, sem complicação nem exageros. Com essa confiança renovada, você pode finalmente descobrir o sentido maior dessa entrega: liberdade. Liberdade para ser humano imperfeito, liberdade para agir sem esgotamento, liberdade para viver na paz daquela força invisível, pronta para lutar por você, enquanto você cuida do melhor que só você pode cuidar. Fica comigo nessa caminhada cheia de surpresas reais, porque entregar as batalhas certas ao Espírito Santo talvez seja o gesto mais humano e esperançoso que podemos fazer neste mundo tão louco, tentando controlar tudo sozinho, até que quebrar. E olha só, esse gesto simples pode ser começo da mudança profunda na sua vida, aquele passo valente rumo a viver leve, sem abrir mão da luta justa pela sua felicidade verdadeira. Que essa palavra fique contigo, não como teoria distante, mas como experiência viva, guiando teus dias daqui para frente. E quem sabe, daqui a algumas semanas, conversamos sobre os frutos dessa entrega prática? Quero ouvir sua história, porque nenhuma batalha precisa ser enfrentada isoladamente quando temos essa companhia fiel à nossa disposição, sempre pronta para agir. Segue firme aí.